a minha crítica ao Milei, ao discurso que ele fez. Vamos ver? Hoje, eu destaquei um trecho ali que é o ponto que me pega. Vamos ver. Vamos lá. Un ejemplo de los supuestos fallos de mercado que describen los neoclásicos son las estructuras concentradas de la economía. Sin embargo, sin funciones que presenten rendimientos crecientes a escala, cuya contrapartida son las estructuras concentradas de la economía, no podríamos explicar el crecimiento económico desde el año 1800 hasta hoy. Fíjense qué interesante. Desde el año 1800 en adelante, con la población multiplicándose más de 8 o 9 veces, el Producto Per Cápita creció más de 15 veces. Es decir, existen rendimientos crecientes. Eso llevó la pobreza extrema del 95% al 5%. Sin embargo, esas presencias de rendimientos crecientes implican estructuras concentradas, lo que se llamaría, por ejemplo, un monopolio. ¿Cómo puede ser que algo que haya generado tanto bienestar para la teoría neoclásica, eso es un fallo de mercado? Bom, primeiro deixa eu reservar que, enfim, bato a maior palma para o Milei, para a coragem dele de ir lá e fazer esse tipo de discurso dentro daquele fórum que é totalmente contaminado e enviesado, mas esse ponto, né, dele ele dizer que você não pode explicar o crescimento de 1800 em diante se você desmanchar os monopólios. Ao contrário, não é verdade histórica isso. Esse crescimento que ele registra, e os números dele são bastante reais, né? Que tirou a humanidade da fome e tal, ele se deu principalmente de 1900 em diante até 1960, 1970. E isso se deveu justamente à iniciativa do Theodore Roosevelt, né, de eliminar os monopólios ou dificultar a vida dos monopólios dentro do capitalismo americano. Né? Então, quer dizer, eu acho que você ignorar o poder nefasto dos monopólios neste mundo da Amazon, do Google, do Facebook, né, que nós estamos vendo aí, dessas empresas de trilhões, né, que tem faturamentos maiores que o PIB de todos os países do mundo, menos 2 ou 3, é tão cego quanto você pleitear o socialismo do século XIX e XX hoje, né, como muita gente que o Milei critica faz. Então, ele tem razão nesse ponto, mas ele tem esse erro de abordagem, né, que é muito comum para a turma que reza pela mesma cartilha dele, que são esses hiperliberais. Né? Os hiperliberais tiveram uma responsabilidade nesse passo errado, né, que o capitalismo democrático deu, né, e que está ameaçando matá-lo hoje, né, por causa desse passo errado. Porque, numa certa altura ali dos anos 70, 2 grandes luminares dessa corrente entraram nessa coisa de dizer que não, que qualquer crescimento de qualquer medida de qualquer empresa de ocupação de espaço no sentido de ir criando monopólio era um bem porque reduzia os preços para o consumidor e tal. Reduz no primeiro momento, né? É a isca. Né? Depois, você toma a invertida, quando o monopólio se instala. Então, quer dizer, concordo perfeitamente com a análise dele de que o capitalismo versus socialismo, né, o capitalismo é superior economicamente, não tem dúvida, historicamente, sobre isso. Os números estão aí. Né, e é superior moralmente, também não tem dúvida. O outro é um massacre da liberdade e da vida, né, propriamente. Né, mas
A constatação que os americanos fizeram lá na virada do 19 para o 20, porque tudo eles viveram, nesse sentido, 100 anos na frente do resto da humanidade, né? Porque eram capitalistas e o resto não era. Então, a economia deles explodiu, né? E eles descobriram novas técnicas de gestão, né? E isso levou os mais competentes a criar monopólios, em associação com a corrupção da política. Que é aquela história que eu já contei 1000 vezes aqui, das ferrovias, né? Que eram as Amazons daquele tempo. Se você não tivesse na ferrovia, você não podia ocupar o território americano inteiro. Na época que elas surgiram, os Estados Unidos eram só a costa do Atlântico ali. E os espertalhões se mancomunaram com os donos das ferrovias para, olha, transporta só o meu petróleo, a minha safra tal, e não transporta do meu concorrente. Quebravam o concorrente, compravam o concorrente na Bacia das Almas, né? E isso foi formando os monopólios que quase acabaram com o capitalismo americano. Por quê? Porque se você só tem um patrão no mercado, né, e um fornecedor, você pode ter quantos direitos você quiser escrito na Constituição, que eles não valem nada. Tá certo? Se o cara te demite, você não tem mais a quem recorrer. E essa é a grande descoberta do Alexandre de Moraes com 100 anos de atraso. É isso que ele está fazendo. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele põe você para fora da rede, que é o meio ambiente onde se dá a economia hoje. Como é que a China controla 1,5 bilhão de chineses? Não é só com o tiro na nuca. O tiro na nuca é para quem não se dobra. Tá certo? É lá para aquela minoria, os 10 mil que eles fuzilam lá por ano. Né? Mas o resto daqueles bilhões de pessoas se dobram porque você pode condenar elas a ficar fora da economia, não conseguir mais sustentar sua família, que é o que eles estão fazendo com os jornalistas de internet aqui no Brasil hoje. É o que o Putin faz na Rússia. Ele distribui lá a economia russa para meia dúzia de oligarcas que estão no bolso dele, e esses oligarcas dão em troca o controle da população pela distribuição ou negação do direito de trabalhar, que é o esquema da monarquia absolutista. O rei fazia isso com os seus barões. Entregava lá para os seus barões o único meio de produção que existia na época, que era a terra, e o cara ou deixava você trabalhar por uma miséria, né, ou não deixava você trabalhar e você morria de fome. E assim que se controlou as populações do planeta Terra durante milhões de anos. Sempre foi isso. A democracia foi a ferramenta que quebrou esse tipo de coisa. E é para isso que nós estamos voltando. Quer dizer, então, o monopólio, né, ele produz tanto, ele fala muito no discurso dele, o Milei, né, das distorções que a interferência do Estado produz na economia. Pura verdade. Mas o monopólio produz tantas distorções quanto o Estado. A eficiência, a inovação deixam de ser os fatores de decisão de sucesso, né? Eles passam a abortar toda a concorrência a golpe de bilhões, que é o que faz o Google, é o que faz a Apple, é o que fazem todas essas empresas. Surge alguém com uma ideia nova, primeiro que vai ter que vender na lojinha deles, né, o aplicativo. Aí, ou eles copiam o aplicativo, ou ele taca $1 bilhão no cara e mata ele, tira ele do mercado para não concorrer com ele. E ficam cada vez mais poderosos. Então, deixa de ser o merecimento que decide, que é o sentido da Revolução Americana, é isso. Né? É pôr o merecimento à frente do privilégio. Né? E passa a ser a violência econômica quem decide. E a violência econômica não tem nenhuma diferença em relação à violência do Estado. Só que o Estado mata oficialmente e o poder econômico mata por baixo do pano. Mas os dois
né, se deixados soltos, né, são igualmente nocivos. Porque poder, o que não interessa o sobrenome, se é poder político ou se é poder econômico. O poder é que corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, se você deixar alguém virar uma potência econômica maior que os estados, acontece o que está acontecendo no mundo hoje. Essa insatisfação generalizada que você vê no Ocidente, inclusive nos Estados Unidos, que é a pátria da Revolução Democrática, não é uma narrativa, é real. Né? É real. Quer dizer, quando ele fala que de 1800 para frente nós crescemos uma enormidade, tudo verdade, né? Que 95% saiu da pobreza, mas as pessoas não se comparam com as pessoas de antes de 1800. Elas se comparam com elas mesmas ontem. Né? Ela quer saber se ela está melhor do que ontem. É isso que move a coisa. Se ela está para frente do que ela estava ontem, ela está satisfeitíssima. Não importa o ponto de partida. Pode ser o Jeff Bezos, se ele está continuando a crescer, ele está satisfeito. Ou pode ser o mendigo. Se ele deixou de ser mendigo, comprou uma roupinha, ele está super satisfeito. Se ele está estagnado, você fica na conformidade, que é um pouco o caso do Brasil. Né? Aquela coisa, E se ele está de marcha ré, você fica com ódio e bota fogo no circo. É isso, cara. O resto, ninguém vai se comparar com a situação do cara de 1800. O cara quer saber do dele hoje. Né? E essa insatisfação que está lá é isso. Quer dizer, quando o Theodore Roosevelt percebeu, né, no momento que o socialismo estava entrando pela Europa, né, e ameaçando tomar as democracias, as quase-democracias, ou as monarquias que tinham lá, né, os Estados Unidos se safou por isso, porque começou lá essa onda, porque criou um tal nível de monopolização da economia que começou uma insatisfação generalizada. Aí, o Theodore Roosevelt entrou no sistema, né, e eles foram buscar as soluções suíças, né, trouxeram para a democracia americana o recall, aquela coisa toda, e passaram a legislação antitrust. Quer dizer, uma interferência artificial pela legislação, né, para limitar o ponto em que a concorrência podia chegar. Quando ela passasse de um ponto que ela matava toda a concorrência, ela passa a ser socialmente negativa. Ela passa a fazer mal para as pessoas e não bem. Né? Então, ele bota uma trava nisso. Ele fala, olha, 30% de cada mercado é o máximo. Isso obriga, por exemplo, a Standard Oil dos Rockefeller a ser dividida em 34 empresas naquele momento. Pelo país afora, porque você imagina o tamanho que eles estavam. Né? Mesmo assim, eles continuam aí até hoje. Né? Hoje, a Exxon é a nova cara do que foi o petróleo Rockefeller. Então, o Milei está errando nessa visão, porque ele está embarcado nessa escola que endossou esse erro, tá certo? Deixou a coisa correr, principalmente por causa da competição com a China, né? Aquela história, não, porque os monopólios chineses, então nós temos que crescer para ter ganho de escala e concorrer com ele. O que é ganho de escala? É redução do salário, cara. Os Estados Unidos, de 1900 a 1960, saíram da diligência e foram para a Lua, né? Porque esse sistema que o Roosevelt inventou é o moto contínuo do aumento de salário. Porque se você tem competição crescente, o empreendedor, para disputar o trabalhador, tem que aumentar o salário, continuamente. E o preço cai. E para conquistar o consumidor, o contrário, tem que diminuir o preço continuamente. Isso é que fez o milagre econômico que mudou o mundo que o Milei descreve. Não foi
só esse capitalismo sem nenhum limite para concorrência. E ele fala isso lá na casa do Davos. Né? O que é Davos? É a casa dos monopolistas, né? É a casa dos mega, né? É a voz dos monopólios, né? Daqueles caras que nunca passaram num aeroporto, que só andam de jato particular, entendeu? Que estão acima da lei, né? Que não tem saco para divergência. Não foi o discurso do Lula aquele dia? Pô, nós decidimos uma coisa aqui, entre nós, ele falando lá com a turma dos Davos lá, nós decidimos uma coisa aqui entre nós, depois eu volto para o meu país, eu tenho que discutir com o Congresso, e o Congresso não topa. Que saco! Né? Ele pede a governança global, é? Isso aí, essa é a ideia da governança global, é isso. É os monopolistas querendo que esse monte de pobretão aí pare de encher o saco. O socialismo, ele pode entrar a tiro, né? A trapaça, como queria o Gramsci, mas é muito complicado, muito difícil, muito longo, né? Ou desse jeito aí. Quer dizer, você vai transformando a sua economia numa economia socialista. Que é isso que é a economia socialista. É uma imitação do esquema do absolutismo monárquico. Tem um cara, que é o chefe do partido, que é dono de todos os meios de produção, que ele distribui para os seus oligarcas, que são os seus barões, os seus duques, né? E esses caras retribuem controlando a população. O que nós estamos assistindo é exatamente isso. Quer dizer, quando você começa a ter um esboço de reação das vítimas, que somos nós, né? Governos tentando regulamentar o negócio das redes, o business, não a censura, que aqui tenta se confundir uma coisa com a outra, né? Que como nós estamos no governo da mentirocracia, então aqui o cara fala de não, o mundo inteiro está fazendo isso. O mundo inteiro está fazendo o que eu estou falando, né? Querendo botar um antitrust nessa turma, né? Dividir o poder deles, de mandar, né? E não censurar o público aqui fora. Mas o Flávio Dino, o Lula, essa turma, o Alexandre de Moraes, invertem isso para tapear os ignorantes e que não estamos fazendo a mesma coisa que o primeiro mundo. É mentira, é mentira. Então, o monopólio econômico, né, pela lógica dele, pensa isso, para ele ir até o fim no processo de crescimento dele, que é matar toda a concorrência, como eles fazem, né? Compra o cara, enterra o cara, tira o cara do mercado, né? Fica dono de tudo. Para continuar isso, precisa ter um governo de monopólio também. Isso é autorizado, né? É um governo de partido único. Porque se tiver dois partidos, um vai ser o defensor dos monopólios e o outro vai ser defensor da vítima do monopólio, para poder ganhar do outro, né? Então não dá. A lógica empurra para isso. Quer dizer, a economia socialista, o esquema, as ditaduras socialistas já vem com o pacote do monopólio da economia. Mas você pode introduzir elas subrepticiamente, né, nos capitalismos democráticos, nos países democráticos, por esse meio, que é o que está acontecendo. Você vai transformando a economia numa economia socialista e a economia empurra a política para fechar o esquema. Até o cara, eu não digo que... tem cara que é por merecimento que ele cresceu, mas quando isso passa a ter uma conotação social negativa, destrutiva, você tem que deter isso, né? E isso fez o quê? Quer dizer, quando você travou essa porta, né, da ocupação de mercado, você só deixou a porta boa de saída, que era a da inovação e da tecnologia, para o cara ganhar mais dentro daquele pedaço. Isso é que provocou a explosão da tecnologia no mundo. Foi isso que levou ao investimento dos mais craques,
né, irem procurar os melhores cérebros na universidade para inventar um jeitinho, uma ferramentinha para ele ganhar mais dentro daquele espaço. Então, esse é o bom esquema de exploração da ganância. Entendeu? Esse é o esquema socialmente positivo de exploração da ganância. Foi essa a grande invenção da democracia. É só deixar abertas as portas boas e fechar as outras que acabam em merda, né? Acabam fatalmente em tragédia.